Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Referência Alimentação. Hoje estamos fazendo o nosso teste na cozinha, né? Experiência na cozinha. E eu vou montar alguns bolos de pote, só que eu comprei alguns ingredientes. Hoje eu fui no mercadão aqui, o mercado municipal, né? Próximo à minha cidade, porque na minha cidade não tem. Então eu comprei alguns ingredientes como farinha de trigo integral, comprei farinha de uva, comprei fécula de batata, comprei também a linhaça, chia, gergelim, comprei uma farinha de um xerém, né, de castanha, tipo farinha quase de castanha de caju, e comprei também a farinha de arroz. Então eu vou fazer um bolo de pote com bolo integral e um bolo sem glúten e sem lactose. Então eu vou fazer esse teste porque eu vou usar o padrão das receitas de bolo, né? Porque o padrão o que que é? Vai ovos, açúcar, algum líquido, ou leite ou água. No caso do sem glúten e sem lactose eu vou utilizar água. Vou utilizar manteiga também, e aí eu vou substituir as farinhas. Então, o fermento em pó, e para intensificar, para melhorar a questão da maciez, eu vou usar também bicarbonato de sódio. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco sobre a massa, mas a montagem do bolo que é o mais essencial, e depois o teste. Olha, essa massa de bolo aqui é a massa integral. Aqui foi a farinha de trigo integral e a gente usou um pouquinho de farinha de uva nesse aqui. E essa massa aqui do lado é a sem glúten e sem lactose, com cacau 100%. Então, essa aqui não tem nem glúten nem lactose. Essa aqui é a integral. Vamos ver como que vai ficar referente a sabor, mas ela tá bem macia. Agora, eu desenformei o bolo, tirei mais ou menos a medida dos potes, já cortei e ele ficou super macio. Bom, pelo menos cresceu, né? Ficou muito bom, ficou super macio. E agora eu vou para os testes dos recheios, vou pesar, vou medir, mas antes eu vou mostrar para vocês como que ficou. Olha só, eu cortei aqui em quadrados para mim ir montando um pouco o bolo. Olha, gente, muito alto e muito macio. Tem que tomar até cuidado para pegar, porque senão ele acaba até desmanchando. E aí, aqui do lado é o bolo integral. Então, o bolo integral também. Olha só a altura do bolo. E ele ficou super macio também, ó, super alto, super macio. Eu utilizei a forma de alumínio comum, ó, tá vendo meu formato? E aí ficou super alto. Então, aqui eu já recortei alguns para mim poder montar os bolos. Então, eu já cortei algumas fatias já para mim colocar nos potinhos. E vamos lá agora para ver como que vai ser a questão do tamanho, do peso, tudo, porque eu estou documentando tudo isso. Então, eu tô anotando. Então, eu faço a massa, tô anotando a receita, aí depois eu verifico o rendimento, qual vai ser o rendimento, quantas unidades vai dar, e depois ali na balança também a gente vai ver o rendimento, questão do recheio. Aqui, ó, é o meu recheio branco. Então, é com chocolate branco que eu utilizei aqui, é o meu recheio. Esse outro é o meu recheio de chocolate meio amargo. Por que meio amargo? Quando eu faço a mistura, tudo, o mousse, com ele acaba ficando um pouco mais adocicado. Então, se eu utilizar o leite, vai acabar ficando muito doce. Então, eu utilizo esse aqui. Aqui já tem alguns potinhos, ó, com a massa, tá vendo os potinhos aqui com a massa? Então, eu pesei cada fatia de massa. Então, eu coloco aqui, ó, na balança, aí eu ligo ela, tiro a tara e peso a massa. Então, por enquanto aqui, cada fatia de massa deu 20 gramas. Aí, eu molhei essa massa, né, aí você pode molhar, o integral tá com leite desnatado.
E o sem lactose e sem glúten, eu fiz uma calda de água com açúcar, que é o que geralmente os confeiteiros também, alguns confeiteiros também usam. Então, eu coloquei 15 ml, 15 gramas, né, na verdade, 15 gramas para molhar a massinha. Aí, eu estou indo agora para o recheio. Então, o recheio branco, ele deu 35 gramas e o outro recheio também de chocolate, ele deu também 35 gramas. Então, eu coloco o recheio aqui, agora eu vou para a segunda camada de massa. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be in the great outdoors, forever free. Por que eu peso tudo? Eu peso pelo seguinte, aqui tô levantando os dados também para mim fazer minha ficha técnica para verificar os custos. Os custos a gente precisa saber para poder depois verificar o preço de venda. Então, como que eu vou colocar um preço de venda nesse produto se eu não sei quanto ele custa para mim? Então, eu tenho que colocar exatamente a gramagem, uma média de gramagem em todos os potes para mim poder saber o custo e depois isso vai se tornar o padrão. Então, se de repente der um problema, o custo der muito elevado, eu tenho que ajustar isso, fazer novamente, repetir o teste, ajustando esses valores e até ficar bom. Então, quando o produto realmente estiver bom, tanto em sabor quanto em custo, aí sim eu vou calcular o preço de venda. Então, eu preciso fazer todo esse passo a passo para não ter prejuízo lá na frente. Olha só como ficou depois de pronto, né? Você pode decorar para finalizar do jeito que você quiser, né? Então, eu não sou muito boa decoradora, ainda não treinei essa parte, não tinha nem pensado como eu ia fazer. Então, eu coloquei também para diferenciar um pouco o que é sem glúten, sem lactose, eu coloquei um pouquinho, ó, de castanha de caju, tá vendo? Triturada, coloquei em cima para poder diferenciar. E o integral, eu coloquei nesses dois aqui gergelim, coloquei gergelim, mas eu deixei um desenho um pouquinho diferente nesses dois. Então, o que você pode fazer também? Padronizar, colocar um acabamento diferente em cada sabor, um modelo, né? Fazer do jeito que você quiser. Então, aqui eu fiz primeiro os meus testes de tempo de preparo, levantamento de custos,
peso, tudo. Então, eu vou mostrar pra você aqui como ficou, ó, o integral. A média de peso deles, ó, 218 gramas. Então, tá vendo? 216. Ó, 217. Tá vendo como ficou bem próximo? 216. 214. Tá vendo? Bem próximo. O ideal é que você crie um padrão. Então, no teste, ele serve para isso, para você tentar padronizar suas receitas. Então, esse integral eu fiz com 3 camadas, ó, de massa e de recheio. Eu finalizei com o mesmo recheio em cima. Então, eu fiz 3 camadas, ele deu um peso a mais. Agora, sem glúten e sem lactose, eu fiz 2 camadas. Então, ele deu um pouquinho diferente, ó. 184 gramas, ó, 181, então a média 183, então, ó, 177. Esse aqui eu tinha, pra mim, por exemplo, vender a 180 gramas, eu tinha que, no acabamento, na finalização, colocar um pouquinho a mais desse. Então, ó, 182, todos ficaram padrão, só esse aqui ficou 3 gramas menos, ó, 2 gramas, na verdade. Então, você pode, na hora que você vai finalizar, fazer essa correção no peso. Então, eu posso, por exemplo, colocar 180 gramas e esses aqui 215 gramas. Ou então, você pode diminuir um pouquinho. Então, o teste é para isso mesmo. Então, a gente vai verificar agora como que é a questão do sabor. Então, por exemplo, esses aqui que são 2 camadas, tem a quantidade que eu molhei, né? Em peso, tem o peso da massa. Esses aqui também. Então, eu tenho, apesar de ele pesa mais também, por questão das 3 camadas, e aqueles são 2. Então, agora a gente vai verificar qual fica melhor. Se é melhor com 3 camadas, como esses integrais, ou se é melhor com 2 camadas. Então, eu já levantei meu peso, meu tempo de preparo, meu rendimento na questão da forma, né? Quantos potinhos vai render, tanto se eu fizer com 2 camadas como com 3. E na questão do peso, eu sei exatamente quanto deu o meu recheio também, porque eu tenho o peso do recheio. Aí, se eu escolher, de repente, de 2 camadas, eu vou somar o recheio que foi ali e vou dividir pela minha receita do recheio e vou saber o rendimento. A mesma coisa nesses de 3 camadas. Então, tudo isso aqui é teste. O que eu vou fazer agora com esses aqui? Então, eu vou dividir, tem 5 potes de cada, né? Então, 5 potes de cada sabor. Então, 3 potes eu vou deixar pra gente experimentar agora, hoje e amanhã. Então, eu vou deixar hoje já fresco, amanhã na refrigeração. E 2 potes eu vou congelar pra gente provar daqui uma semana. A mesma coisa eu vou fazer com esse sem glúten e sem lactose. 2 eu vou congelar pra gente experimentar daqui 2 semanas. E os outros 3 a gente vai provar hoje e amanhã. Então, estando aprovado esses, eu falo a gente porque a gente vai dividir, né, um pote desse aqui por mais ou menos 4 pessoas. Então, porque é questão de degustação mesmo. Então, vai ser 4 pessoas hoje, esse aqui mais 4 pessoas, esse também mais 4. E aí, dependendo como for, eu posso também separar para mandar para alguma outra pessoa que tenha um senso crítico na alimentação. E aí eu mando para essa outra pessoa que tem esse senso crítico, né, para poder me ajudar, me avaliar sinceramente o que ela achou de cada receita, né? Então, o que você tem que fazer? Porque você gostar é uma coisa, a sua família, de repente, gostar também. Mas e as pessoas de fora? Às vezes tem pessoas que têm medo de te magoar ou quer te agradar e fala que ficou bom. Então, você tem que mandar para alguma outra pessoa de fora que realmente fale a verdade, que tenha esse senso. Então, pessoas de paladares diferentes, porque às vezes você pega uma pessoa que não gosta muito de doce, ou outra pessoa que de repente é formiga. E aí, como que você vai saber se seu produto é bom? Porque um pode falar, tá sem açúcar, o outro pode falar, nossa, tá doce demais. Então, aí esses testes
são justamente para você acertar o seu produto, para que você não tenha problema na hora que você começar a vender, né? Porque aí de repente as pessoas acham até bonito, começa a pedir, você começa a vender, só que aí depois as suas vendas vai caindo e você não sabe por quê. Só que muitas pessoas não retornam para falar o que achou do seu produto. E aí essa venda vai caindo e você não sabe. E muitas vezes pode ser por questão de sabor, pode ser por questão de tamanho da porção, pode ser porque às vezes a pessoa achou que o valor que ela pagou não compensa. Então, tem várias coisas que você pode investigar com seus clientes também. Isso é bom você fazer um pós-venda, mas para que isso não aconteça, por isso que é importante fazer os testes, para você não ter prejuízo, não ter problema de venda, não ter que ajustar depois, né? E não ter todos esses probleminhas. Então, você faz esses testes para depois você colocar na venda e saber exatamente o seu produto e acompanhando, né? De repente, qual sabor que sai mais também, esse teste serve para isso. Então, você vai verificando como vai ser a saída. Se as pessoas gostarem, elas vão indicar para um monte de gente. É claro que você não pode também deixar de fazer seu marketing, né? Porque só de indicação, às vezes, não dá certo, né? Nem sempre. Tem pessoas que realmente trabalham muito por indicação, mas nem todo mundo, nem todo local que você tá, dá para ser assim. Então, também vai ter que trabalhar no marketing. Terminados os bolos de potes, eu já terminei, já era um pouquinho tarde, né? O que eu fiz? Eu separei, nós provamos 4 sabores, né? Porque eu fiz o de chocolate sem glúten com recheio branco e recheio escuro, né? Meio amargo. E eu fiz também o integral com recheio meio amargo e com recheio branco. Então, nós provamos os 4 sabores na hora que eu fiz. E aí eu separei outros e congelei para ver como que ia fazer. Eu descongelei um e a gente já experimentou para ver. E olha, parece que ficou até mais gostoso. Sabe aquela questão assim de bolo de aniversário, às vezes que a gente vai e come no dia e é gostoso e parece que quando você coloca na geladeira fica geladinho, no dia seguinte você come e parece que tá melhor ainda? Foi essa sensação que deu do bolo de pote. Então eu vou mostrar para vocês aqui alguns bolos de potes, esses que eu tinha congelado, como que tá eles. Eu separei um pouquinho antes, já faz uns minutinhos que eu tirei do congelador, porque agora eu quero provar para ver como que tá, ó. Olha só, esse aqui é o de chocolate com recheio meio amargo. Esse é o de chocolate também, sem glúten, com recheio branco. Nós experimentamos ontem um de chocolate com recheio meio amargo. E aqui tá os outros integrais, que é a massa integral, né, com farinha integral, e o recheio de chocolate, o recheio branco e o recheio de chocolate. Então, eu tenho 2 aqui repetidos. Esses são os potes congelados, ó. Ele tá bem duro, bem firme ainda, tá bem congelado, olha os cristalzinhos aqui. E detalhe, esse potinho aqui que eu coloquei, ele tem um lacre, ó. Então, aqui, nesse cantinho aqui, ó, é um lacre. Então, pra mim abrir ele, tá vendo? Ó, tem uma escrita aqui, abrir. Então, pra mim abrir ele, eu tenho que romper o lacre. Isso é bem legal, né, da vasilhinha. Então, eu tenho que romper esse lacre pra poder consumir, ó, tá vendo? Como que ele tá até suadinho, porque eu tirei do congelador. E sabe o que acontece? Essa questão do congelado é que é o seguinte, quando eu faço o bolo de pote fresco para poder trabalhar com ele, não só o bolo, como qualquer outro alimento. Quando eu faço ele, o alimento já pronto para o consumo, ele tem um prazo de validade muito curto, geralmente é de 3 dias, né? São pouquíssimos, principalmente leite, ingredientes quando tem leite no meio, né? Principalmente isso, molhos, algumas coisas, 3 dias. Alguns raros alimentos têm uma data um pouquinho maior,
com exceção dos que eu já faço análise, aí eu verifico, né, toda essa questão certinha para verificar o tempo de prateleira do meu produto. Então, para mim não ter desperdício, né, eu não sei às vezes qual sabor que vai sair ou não, às vezes sobra, acaba tendo desperdício, essa forma de congelar é muito boa e muito prática, porque o congelamento, pela legislação também, se você fizer tudo certinho, tiver tudo com a documentação em dia, você consegue também pela legislação armazenar ele congelado a menos 18 graus, né? Ou seja, 18 graus negativo, ou até mais, 20 graus negativos, 21. Então, você consegue congelar ele por até 90 dias, que são 3 meses. Então, o seu prazo de validade fica bem maior. E até mesmo o seu cliente, ele pode comprar mais de um e armazenar congelado esse alimento e aí consumindo também. Isso é bem prático, bem legal. Eu vou abrir um para vocês verem como que ficou, tá? Como que tá aí, como que tá a questão da textura. Ó, esse aqui ainda tá um pouco congelado. Eu tirei do congelador já faz 20 minutinhos. Eu tirei, tá em temperatura ambiente faz 20 minutos. Mas olha só, ele já saiu. Você percebe que ele tá congelado, ele não tá tão firme, mas já dá pra você retirar. Olha, tá vendo como que ficou? Ó, eu esperei mais um pouquinho agora. Então, aproximadamente 40 minutos ele leva fora do freezer para poder descongelar, ficar numa textura legal. Se você quiser deixar ele um pouquinho mais, não tem problema, mas ele levou aproximadamente 40 minutos porque ele estava bem congelado. É o tempo mais ou menos, às vezes, de você fazer uma entrega, da pessoa retirar, né? Então, é uma forma muito prática, muito fácil, menos desperdício e mantém a qualidade do seu produto também. Pode ficar tranquilo. Gostou do vídeo, das dicas aqui, do passo a passo que eu te mostrei, da receita? Então, não esquece de curtir, deixa o seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Não esquece também de clicar no sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo sair no canal, ok? Então, até a próxima!